E como é que você chegou no Flamengo? Vamos lá. Eu cheguei pequenininha, por causa do meu pai. Então, é uma história, né? É paixão antiga? Olha, foi algo desejado? Você foi queria algo ser desejado, atleta. sim, foi algo desejado e eu me sinto assim realizado porque hoje, no dia de hoje até é muito difícil, como eu falei, eu tenho 22 anos, né? Você numa empresa, eu comecei como estagiário, então foi assim que começou, né? Depois ali fui para as categorias de base, trabalhei no esporte olímpico durante minha residência, porque não ali o horário com o futebol não batia. Voltei para o futebol de base, fui para o futebol profissional, virei chefe do departamento médico do futebol profissional e depois virei gerente do departamento todo de performance e saúde, né, de alto rendimento. De tudo? De tudo. Inclui do departamento, tudo? Inclui tudo, né? O basquete, não, só futebol que inclui, eu digo, departamento de performance, de saúde e alto rendimento, né? Que a gente chama a preparação física, a fisiologia, a nutrição, fisioterapeuta. Sim, a equipe interdisciplinar ali toda. A equipe da preparação. Isso. Então, hoje eu sou o gerente, né, de toda essa área. E como começou, que você falou, né? Eu era flamenguista. Não é mais, Márcio? Não, eu sou ainda mais que nunca. Eu digo, era na época, né? E tinha... porque você teve uma sorte do cacete, né, cara? Não, muito porque esforço. Assim... No sentido, porque às vezes o profissional da área do esporte, né, psicólogo do esporte, enfim, às vezes, eu torço pelo Flamengo, mas a chance que eu tive de vaga foi no Vasco, foi no Botafogo, né? Você então teve isso aí, as duas coisas juntas. Eu amo o Flamengo e a oportunidade de estar lá trabalhando no que eu gosto. Sim, eu entendi o que você falou, né? Eu não digo sorte, mas eu acho que tem outros fatores que não dependem só de você, com certeza, né? Então me sinto uma pessoa abençoada, com certeza eu acho que Deus me colocou em lugares, né? Por algum motivo, porque óbvio que eu fiz minha parte, como a Bia falou, ainda faço. Mas conheço muitos que fizeram e não conseguiram, mas não vejo isso como sorte, né? Eu vejo isso como bênção. Até porque eu digo, se você estiver em casa dormindo, a sorte não vem. Só vem exatamente. Exatamente. Mas às vezes eu concordo Boa com prova. você, sim, tá? Boa sorte, não. E o meu caso até é mais ou menos o que você falou, por um acaso, porque eu tinha tido, né, uma situação, uma proposta, né, na época para ir para o Vasco. E também, né, tive ali pro Tio Sam na época, que era um time profissional de futsal aqui no Rio, né, na época, o futebol de salão, né, que era na minha época, era algo forte, e pro Vasco era categoria de base, né, e pro Tio Sam seria o profissional, mas eu queria Flamengo, porque eu era flamenguista, né, porque eu achava ali tudo isso. Tava ali vindo as oportunidades. Deixei ele em aberto, né, se eu não conseguisse o Flamengo, teria uma chance real de eu ter ido para um dos dois, né? Porque isso tem que ser profissional. Então eu me sinto realizado quando você falou, né? Não sorte, mas talvez abençoado, né? Porque consegui, tinha essas outras oportunidades, eu fiquei tentando ali no Flamengo, e aí consegui um estágio lá na Mengolândia, lembro como se fosse hoje, lá em São João de Meriti, né? No Pré-Mirim. Mengolândia. Você morava onde? Eu, na época, morava na Barra. Então era 1h30, né? Quando, na verdade, né... me ofereceram isso, acho que era para eu dizer não, né? Porque eu até imaginava que era na Gávea, né? O TFT, com toda honestidade, quando a pessoa que estava lá me disse, tem uma vaga de estagiário, mas para o Pré-Mirim, lá em São João de Meriti. Então, pelo que era, eu tenho certeza, né? Que ele falou isso para quem tivesse e não vai aceitar. E eu falei, ok, quando é que eu posso começar, né? Isso é tudo que eu mais sonhei, né? Então começou lá e fui ali. Por isso que eu me sinto realizado conhecendo o Pré-Mirim. Tem o sacrifício pra gente chegar à beleza depois. Então fui subindo degrau a degrau e até o que eu brinco. Então para mim ali não é um emprego, né? Foi uma construção benção de uma carreira, né? Eu acho, né? Onde eu passei. Todo o processo do sucesso. Você construiu a sua história ali junto. Então por isso que muitos me perguntam e falam, né? Todo ano eu tenho convite de 2, 3 clubes, né? Isso é verdadeiro, me sinto realizado, porque tiveram clubes ali que o presidente ligou pro meu presidente, né, para perguntar se poderia me fazer uma proposta, né, porque eu recebi, eu falei, não falo antes de você falar com o presidente, com o meu diretor de futebol, né, não acho ético. Então assim, eu como médico, né, ter isso, eu me sinto realizado, com certeza, né, mas todo mundo pergunta, você saindo do Flamengo, você iria para outro clube? Eu acho que
Brasil difícil, né? Depois de 22 anos, meu querido. Eu tenho uma imagem, né, relacionada a isso. Eu tenho um trabalho, como eu falei, comecei estagiário. Para mim é algo ali que também virou passional de uma outra maneira, né? Por mais ali pro torcedor seja passional, pra gente ali é trabalho. Mas é óbvio que você cria ali uma história, né? É difícil. Eu falo assim, a única hipótese, eu afirmo isso, vai estar no ar, né? Gravado, né? Eu estou me preparando para parar já há 22 anos. Há 22 anos. Há 22 anos que você vem se preparando. Exatamente. Então, eu falo, a única hipótese de eu trabalhar em outro clube aqui no Brasil, né? Fora o Flamengo, é se eu fosse mandado embora de uma maneira ali, talvez ali não honrosa, né? Tipo, de alguma coisa que tivesse acontecido. Uma coisa não natural. Não natural, ou alguma falta de respeito, né? Por pessoas, ou enfim. Tirando isso, eu dificilmente, né? Porque eu tenho uma história. Você quer um carinho. Findar o ciclo, né? Meus filhos são rubro-negros, né? Participam disso comigo. Então, assim, eu acho que a gente construiu algo ali que hoje as pessoas não respeitam isso, eu vejo, né? Tudo muito fugaz, né? As pessoas, ou seja, se vendem ali. Eu já tive propostas ali para receber 3, 4 vezes mais do que eu recebo no clube, né? Meu presidente sabe disso. Não, se ele estiver assistindo, ele sabe, né? Então, assim, mas não é só isso, né? Então, eu acho que é muito difícil. Por exemplo, eu acho que hoje a maior dificuldade, né? Se isso acontecesse, que eu acho que não vai acontecer. Também acho que não. Seria explicar isso para meus filhos. Então, eles estão flamenguistas, eles doentes, então assim, meu filho diz que quer ser jogador, que quer que eu seja o médico dele, então eu acho que ia ser muito difícil eu explicar isso em casa para eles, né?